que bom que você está aqui, que bom que você retornou para a nossa segunda aula. Lembrando que ainda tem a aula número 3 e muito conteúdo nos stories e no feed essa semana inteira, principalmente para você. E se você não faz parte do meu grupo de WhatsApp preparado especialmente para vocês, corre para lá. Vai para o grupo do WhatsApp, que lá, inclusive, a gente está liberando para vocês aí essa semana, né, o e-book de maquiagem emocional, para que você tenha completinho aí todas essas informações. Vocês viram aí que nós retiramos uma aula inteira sobre sobrancelha, mas dentro do Maquiador Emocional Pro, a gente tem muito conteúdo, são 58 aulas, desde peles negras, maquiagem e penteado para noivas, com vários dos meus amigos, né? Enfim, tem muita coisa bacana, mas só para você ter um gostinho, esse módulo, essa parte de sobrancelha, para você saber que é tudo que você aplica na face do seu cliente. Então, assim, a sobrancelha, a gente tem entendido aí que ela é a moldura das emoções, também tem ligação com o intelecto, né? Como vocês viram aí na aula, ou vão ver ainda hoje, eu tô dando spoiler aqui, eu não sei, porque eu não me lembro muito bem qual dos pedaços que ficaram aí, né? Essas aulas, se foi na 01 ou na 02, mas já dei um spoiler aqui então. O que eu quero dizer para você é que tudo na gente transmite uma mensagem, né? A forma que nós nascemos, mas também o que fazemos dela. E aí, nessa aula de sobrancelha, eu coloquei ela do início ao fim, porque eu quero realmente esse conteúdo completo. Já dá para você começar a aplicar, sentir a diferença e já ganhar o seu dinheiro para que você possa vir daqui, né? E depois participar, me honrando em algum dos meus conteúdos. Mas eu quero mesmo é que faça sentido para você toda essa semana. E se aí fizer realmente sentido para você toda essa semana, eu quero depois te fazer uma proposta de você passar mais tempo comigo, com muita coisa bem pertinho de mim, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai mudar a sua vida ainda no final desse ano. E quando eu falo mudar a sua vida, eu falo em todos os sentidos. Primeiro, ele bate em você, você se posiciona, você começa a se enxergar de uma nova forma, começa a se posicionar para reagir e enfrentar. Parar de ser talvez covarde, desculpa de falar dessa forma, mas talvez você tenha se escondido em meio a tantas coisas e eu quero te dizer que não existe mais desculpas para que você continue fracassando. Eu sou prova viva disso, quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha tudo para ser errado, para dar errado. Eu me casei aos 14 anos, engravidei aos 14 anos, né? Depois me divorciei aos 23 com 2 filhos, não tinha estudos, e eu era quase a ovelha negra da família, né? Por ter tido escolhas erradas, mas a maquiagem me resgatou, que eu digo, gente, me devolveu a dignidade, a autoestima, me abriu portas, né? Eu virei apresentadora de televisão, eu virei tantas coisas e grandes e respeitada, até depois comecei a ganhar dinheiro, porque primeiro veio a fama, depois veio o dinheiro, né? Porque primeiro é assim, a autoridade vem, depois você vem com o resultado financeiro. Então, eu quero que a mesma sorte que foi mudada na minha vida há um tempo atrás, eu quero que mude a sua também. Quem me conhece sabe o quanto que eu tenho cuidado em relação ao teu dinheiro, ao teu tempo investido comigo. Porque eu quero realmente que você tenha um ânimo para viver. Porque quando a gente está sem esperança, só aparece desespero. E o desespero, ele anula o milagre da vida na nossa vida. Eu lido muito com mulheres que têm filhos e eu lembro exatamente de como eu me sentia. De como que era a minha vida no desespero sozinha com 2 filhos. Eu criei 2 filhos sozinha. E tudo que me deu de trabalho, de dinheiro, de retorno, foi esses conteúdos que eu estou ensinando para vocês. Então, mais do que nunca, eu quero realmente que ele abençoe a sua vida, eu quero realmente que ele faça a diferença na sua vida. Eu quero que você comece a ganhar dinheiro, se respeitar, para que também na vida sentimental, pessoal, você seja respeitada pela sua família, porque eu sei o que é não ser respeitada pela família. Eu sei o que é não ser respeitada, às vezes, pelo nosso parceiro, e eu quero que a tua vida seja totalmente transformada. Por isso que todo o meu conteúdo, ele tem, né, um algo a mais. Você vai sentir que tem algo a mais, porque eu sei o que é ter vivência nessa vida. Eu sei que não parece, mas eu tenho 40 anos, comecei a viver a vida com 14. Então eu tenho bagagem, além de conteúdo científico para poder passar para você. E eu quero abençoar a sua vida. Você vai assistir a aula de hoje, já vai começar a colocar em prática
Mas não deixe de participar do grupo do WhatsApp e muito menos de assistir a última aula, porque ele é um conjunto. E quem não assistiu a primeira aula, vai na primeira aula, assiste, porque ele é continuação, senão você vai perder aí, né, a ideia e de como que funcionam as coisas. Eu tenho certeza que só esse conteúdo gratuito já vai fazer a diferença na sua vida. Eu tenho certeza disso, já pode aplicar. Quantas pessoas que assistem as minhas lives gratuitas e falam comigo, Pris, eu comecei a ganhar dinheiro com a sua live gratuita. Agora eu tenho dinheiro para poder investir no seu curso, né, pago e à vista ainda, quanto a live gratuita. Então, vai lá, assiste, que a sua vida seja abençoada e que você tenha realmente a vida transformada. Eu tô aqui, né, enquanto meu pai está no outro quarto ali dormindo. E vocês que têm me acompanhado sabem que foi um ano muito difícil para mim, né? Um ano que eu quase perdi minha família toda, cada um com algum problema, né? Meu filho sofreu acidente, né, de moto, minha mãe quebrou vários ossos, o meu pai agora tá com problema no pulmão. E assim, hoje eu tenho a tranquilidade de não me desesperar com dinheiro, coisa que antigamente isso era muito difícil. Eu vivia tendo contas para pagar, né, sem saber o que comer, enfim, era muita dificuldade. E a maquiagem mudou minha história de vida. Hoje eu consigo cuidar dos meus pais, hoje eu consigo ter tranquilidade financeira e também de tempo. Eu tô aqui no meu quarto, gravando para vocês enquanto meu pai está dormindo, né, e trabalho aqui, ganho dinheiro do meu quarto. Às vezes você não tem os pais doentes, mas às vezes tem filho pequeno. Você tanto quer, né, ser mãe, viver a maternidade. E o conteúdo que eu te ensino na parte de maquiagem emocional, você consegue isso. Porque você consegue, não precisa aplicar a maquiagem. Se você nem mexer as mãos, como meu filho agora não mexe uma das mãos, você não precisa mais nem aplicar a maquiagem. Porque aqui eu te ensino cálculo emocional para você ser mentora, consultora da aula, tudo online, presencial também, né? Mas tudo online. Então você não vai ficar sem dinheiro, vai poder ter tempo de curtir a sua família ou, se é o meu caso, cuidar da sua família, que às vezes precisa do seu cuidado nesse momento. Então é uma nova forma de você olhar a maquiagem. Seja bem-vindo aí à maquiagem emocional. Bora para a segunda aula para vocês assistirem aí, já colocar em prática. Fala comigo se vocês estão gostando. Eu gosto dessa aproximação da gente. Quem convive comigo sabe que eu gosto dessa aproximação. Vai lá no direct, fala comigo. Me marca, printa, para que a gente possa ter esse relacionamento, tá bom? Até aí a aula 2, depois a gente vai para a aula 3 e vamos que vamos, porque eu quero que tua vida mude ainda até o final do ano. Eu sei que tem um mesinho só, mas ainda dá tempo. Você saber adequar a expressão da emoção dessa pessoa. Para você ter uma ideia, eu lido com pacientes oncológicos, vocês sabem que eu sou a única que tem um consultório dentro de um hospital oncológico e cuida de pacientes com câncer. Pacientes com câncer não têm sobrancelha, né? Normalmente eles perdem a sobrancelha, não são todos não. E quando eles perdem a sobrancelha, tem paciente que fica mais triste, fica mais decepcionado, frustrado, perdendo a sobrancelha do que perdendo o cabelo. Porque, na verdade, a sobrancelha, ela é a moldura das emoções. Exatamente isso. Só que é o seguinte, não é só emoções, não. Ela faz a conexão com o intelecto, porque a gente entende que o olho, ele pega parte do intelecto e parte do emocional. Então, por isso que a sobrancelha, ela é tão importante, por isso que você que designa de sobrancelha, por isso que você que é maquiador, você tem que entender bastante desse conteúdo. Então, aqui a gente falou de espessura, aqui a gente falou de forma, aqui a gente falou de base. Certo? Certo? Então, vamos... outra coisa. Agora nós vamos falar sobre... Olha quanto conteúdo bacana. Vamos falar sobre a questão de... Como que fala? De tamanho, ó, o tamanho da sobrancelha, a sobrancelha, independente da forma, esquece a forma. Vamos uma sobrancelha longa e uma sobrancelha fina. A sobrancelha fina, ela passa aquela mensagem de mais estagnada, mais tradicional, mais ali na dela, mais contida. A sobrancelha mais longa já é positiva, passa inteligência, passa algo bem mais assim, sabe, de amplitude mesmo as emoções. Então, até mesmo a questão do comprimento, né, se ela é longa ou se ela é curta, também é interessante você saber. É muito interessante, tá? Então, agora vamos para a parte de cor. Outra coisa que a gente não pode esquecer.
A gente falou aqui tudo sobre a questão de forma da sobrancelha. Agora vamos para cor da sobrancelha. As cores também são muito importantes, muito importante mesmo. Vamos lá, uma pessoa que tem a sobrancelha de cor escura, ó, escura, seria mais ou menos aí um 3, né? A minha 5 seria mais ou menos aí, pra quem entende de cabelo, lá no meu curso Descomplicando Visagismo, a gente fala muito sobre isso. Mas numa altura aí de, ó, tonalidade 3, tá? Que ela é mais escura do que a minha. Então, assim, a 3, ela é a 3, a 2 e a 1, né? O que é 3, 2 e 1 que eu tô falando, gente? A cor de cabelo. Quem mexe com coloração, quem mexe com visagismo, quem mexe com a parte de coloração de cabelo vai entender o que eu tô falando, né? Isso daí é uma aula mais profunda aí nessa parte de coloração de cabelo e tal, que a gente dá lá no outro curso, tá? Então, olha só, quando você trabalha na cor a partir do 3, que é uma cor mais escura, ó, seria mais ou menos essa cor aqui, tá? Mais escura, ó, na outra câmera também. Mais escura, você já sabe que é uma pessoa que transmite mais a parte emocional com força. Então, quando você escurece demais a sobrancelha do seu cliente na rena, design de sobrancelha, eu tô falando, né, bastante coisa aqui, design de sobrancelha e também no pincel, você tá deixando a imagem do seu cliente, uma mensagem na sobrancelha dela de que emoções brava e até fechada. Forte demais, que pode ser brava e até fechada. Pode ser força positiva, mas se ficar em exagero, vai parecer até brava. Então, tome cuidado nessa hora, tá? Quando você coloca aí uma cor mais clara, vamos lá, uma cor, deixa eu ver aqui, um 9, né? Um 9 seria, na altura do cabelo, seria essa cor aqui, que é o louro platinado que todo mundo gosta, tá? Então, assim, quanto mais clara for a cor da sobrancelha, mais sensível é esta pessoa. Então, também é interessante você saber que até a questão das cores da sua cliente faz a diferença no resultado dela. Não é muito legal esse conteúdo, gente? Então, você já sabe. Pris, mas qual que é a regra? A regra é o seguinte, o cliente tem a raiz do cabelo, ele tem que repetir na sobrancelha para ficar harmonicamente bonito. Em harmonia estética, a regra, a orientação, a sugestão é para quê? Para repetir a raiz do cabelo. Não tem outro fato. É isso, tá? Fica estranho, né? A mulher que tem a sobrancelha muito preta e pinta o cabelo desde a raiz loiro. Aquilo não fica bonito esteticamente, não. Fica mesmo fora de ordem a harmonia estética, tá? Inclusive, cria um alto contraste, né? O alto contraste que vocês vão aprender na parte de coloração aqui, da parte de contrastes. O que acontece? Quando você faz o alto contraste é quando é muito claro e muito escuro. Vocês vão aprender isso aí bastante, sabe? Então, quando é muito claro e muito escuro, cria uma atenção para aquilo. E uma atenção de força. Mas no caso, quando a mulher pinta de amarelão aqui e deixa preto, fica um alto contraste, fica forte, mas se você reparar bem, cria uma estranheza. Não vou nem falar conturbação não, mas uma estranheza na imagem do seu cliente cria. Não é verdade? Então toma cuidado aí com o que vocês estão fazendo para que fique uma coisa bem legal, tá bom? Então vamos lembrar, quando se fala de cor, quanto mais escura é a sobrancelha, mais força ela tem. Tome cuidado para não ser uma força exagerada e ficar brava demais. Quanto mais vai clareando a cor da sobrancelha, mais suavidade vai tendo, que pode chegar a questão de fragilidade. Então, você toma cuidado aí, tá bom? Então, toma muito cuidado nessa hora, ok? Fechado? Outra informação é o seguinte. Ó, vamos lá. A sobrancelha, ela tá fina. Vai passar o quê? Sensibilidade. Coloquei muito baixo o contraste de cor dela. Um contraste muito claro, que vocês vão aprender lá na parte de saturação. Coloquei ali uma cor muito clara nessa sobrancelha. A sobrancelha é muito clara e a espessura fina, eu uni 2 vezes. Na verdade, eu coloquei 2 vezes a mensagem de sensibilidade e, dependendo, pode passar fragilidade. Então, se, por exemplo, eu não posso clarear minha sobrancelha. Por que eu não posso clarear minha sobrancelha? Primeiro, que vai sair destoar da minha raiz do cabelo com essa raiz natural. Segundo, eu já fiz isso, tá, gente? Inclusive tem fotos.
Talvez eu coloque a editora aqui, eu vou pedir pra colocar foto, tá? Mas lá na parte de contraste, vocês vão ver, quando eu baixei demais o meu contraste, fiquei muito loira com tudo, e vocês vão ver que eu pareço até mais doente, tá? Até doente, na verdade, que eu nem tava doente. Então, tome cuidado, tá? Outra questão é o volume. A volume da sobrancelha, gente. A sobrancelha, nos meus dossiês de automaquiagem, eu mando muito as pessoas preencherem, porque às vezes o formato tá até bonitinho, até bonitinho o formato, até bonitinho, ó, oh Jesus amado, enfim, tá até bonitinho, só que aqui um pelo aqui, 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 mas tá bonitinho. O que eu faço? Preenche a sobrancelha, eu mando preencher todinha. Por quê? Porque quando você preenche a sobrancelha, quando a sobrancelha tá com volume, ela transmite que você tem muita saúde. Por quê? Porque quando a sua saúde tá em dia, a sua pele fica mais viçosa, a sua pele, os seus hormônios estão em dia, você tem energia para os seus pelos, os seus cabelos crescerem com muita saúde. Então a nossa pele fica bonita, fica viçosa e a gente tem bastante pelos, as unhas crescem também. Então tudo quer dizer que tá transmitindo o quê? Poxa, essa pessoa tá com bastante saúde, olha a espessura do cabelo dela, olha a espessura dessa sobrancelha dela. Então quanto mais volume quer dizer o quê? Preencher o formato da sobrancelha dela. Quanto mais volume tiver essa sobrancelha, mais mostra ar de saúde. E as pessoas gostam de estar perto de gente que transmite saúde. Psicologicamente falando, pessoas que têm aparência de indefesas, frágeis demais e doentes, as pessoas querem se afastar dessas pessoas. Infelizmente é assim. E eu posso comprovar isso porque eu lido muito com paciente oncológico e é bem por aí mesmo, tá? Então você já sabe, sobrancelha volumosa expressa saúde. E também expressa uma pessoa cheio de inteligência, cheio de energia para a parte emocional. Então é positivo. Sobrancelha espaçada, sem volume, transmite fragilidade, transmite que tá sem saúde, transmite falta de energia. Olha quanta informação que nós temos nesse módulo de sobrancelha. É muita coisa, né? Mas são coisas importantes e necessárias para vocês terem mais acesso à informação e mudar a vida do seu cliente. E olha que se você pegar essa informação aqui, você pode traduzir essa informação, vou te dar uma dica aqui, até para a parte masculina, né? Até para a parte masculina. Bom, tem muito mais sobre sobrancelha, mas a gente coloca isso mais destrinchadinho na parte de Descomplicando o Visagismo. Eu vou passar algumas imagens aqui na tela para você sobre essas sobrancelhas que a gente falou, algumas sobrancelhas para vocês visualizarem do que a gente falou aqui, tá bom? Ó, eu quero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Olha como esse conteúdo você pode criar cursos com ele, workshops com ele, dicas com ele e até e-book para você vender só com essas informações que eu dei aqui. Só com essas informações aqui. Olha, vai abrindo a mente, vai tendo ideia, vai abrindo a mente. Tá bom, gente? Grande beijo, um abraço, gente. Até a nossa próxima aula. Não vou ficar me despedindo toda hora não, porque a gente vou despedir de vocês 50 vezes que a gente tá cheio de conteúdo aqui nessa aula. Mas é costume, né, gente? Educação. Até a próxima. Só pra gente já arrematar tudo que a gente já conversou lá no quadro. Vamos agora, eu vou mostrar pra você aqui a imagem na tela. Lembrando tudo aquilo que eu falei. Se você gravar aquilo que eu falei no quadro, você já gravou, já se salvou. Você que é designer de sobrancelha, você que é maquiador, já se salvou. Agora parte agora aqui, ó, pro vídeo, pro slide, pra gente visualizar como seria aquelas sobrancelhas, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, a sobrancelha reta. Tá vendo que ela quase não tem esse arqueamento. Ela tem que ser bem retona, tá vendo? Tem umas que são mais reta ainda, mas essa já poderia ser considerada aí uma sobrancelha reta, né? Que transmite a energia masculina de força, que a gente falou lá no quadro, né? E tem o quê? A versatilidade e o autocontrole. O que eu gosto, na verdade, se você gravar que ela tem autodomínio, pra mim, já tá de bom tamanho. Então grava essas coisinhas que são detalhezinhos muito importantes. São detalhes que vão fazer a diferença. Você que é designer de sobrancelha, que vai fazer a diferença pra você na maquiagem. Então foca nesses detalhes, nas emoções, tá bom? A sobrancelha ela é tão importante quanto o cabelo na pessoa. Elas são molduras das identidades, né? O cabelo é moldura da identidade da pessoa. A sobrancelha é a moldura
de identificação das emoções. Então, preste atenção como que ela é muito importante. Então, vamos lá. A curta, né? O que é a curta? Que ela não é muito longa aqui, ó. Ela começa aqui e termina aqui muito curta. Ela não é muito longa. Então, a curta transmite, gente, uma fragilidade, uma energia feminina. Ela não tem muito poder para continuar, ela tem essa realmente fragilidade, tá bom? Aí o que acontece? Tem pessoas que a gente vai ter que encurtar, olha aqui pra mim aqui na câmera, tem pessoas que tem a sobrancelha muito caída, que vem até aqui assim, ó, até aqui assim no final, então, tá errado, porque cria um peso visual, coloca a pessoa pra baixo. Tem pessoas que tem o olho, isso é coisa de curso profissional, mas vamos lá, tem pessoas que têm o olho muito grande, muito caído, é outra coisa, muito caído. Então, a pessoa que tem o olho muito caído, se ela já tem uma sobrancelha, pode estar até na medida certa de vir aqui e terminar aqui. Mas se por acaso você precisa levantar o olho dessa pessoa, na harmonia estética, eu preciso o quê? Cortar. Porque aí eu vou dar um ar mais levantado na pessoa, mesmo que fuja um pouquinho da proporção, sabe? Fugir da proporção do cálculo mesmo de proporção da sobrancelha que tem início, meio e fim, que você aprende em cursos comuns, tradicionais. Até na internet tem de graça, vai lá procurar. Então, às vezes a gente tem que ir um pouquinho a mais desse cálculo, mesmo que seria o verdadeiro na proporção, a gente tem um pouquinho mais acima para dar um ar mais levantado para a pessoa, para fazer o levantar do olhinho dela, tá? Por isso que eu não sigo muito regras da parte de proporção de harmonia estética, eu sigo mais a regra emocional, tá? Então você já vai fazer o efeitozinho de levantar, para não criar o efeito mais ainda, intensificar mais ainda um olhar de triste naquela pessoa. Então preste bastante atenção nessa parte. É muito comum no meu curso de automaquiagem emocional eu ter que pedir às pessoas para tirarem um pouquinho, para poder tirar um pouquinho, dar uma preenchida. O preencher é o que mais ganha do que as pessoas não fazem, deveria fazer. E depois, em segundo lugar, tirar um pouquinho aqui para poder levantar o olhar, tá? Bom, vamos lá. A curva, a gente já sabe que é o quê? É uma energia feminina. Olha aqui, ó, né? A sobrancelha curva. Apesar de que aqui não tem sobrancelha curva, não, tá? Isso aqui tá tudo grossa. Não sei o que houve na hora de vir pros slides, não. Mas não tem problema, não. A gente faz ao vivo aqui só pra mostrar que eu não fico me apegando nos slides, que eu sei o que eu tô falando. Mas a curva é aquela que a gente mostrou lá no quadrinho, sabe? Aquela curvinha assim, toda curvinha que lembra muito da década. Eu acho que é a década de 20. Eu acho que é. Né? Aquele povo que usava muito fininho e tal. E a curva. Então, aqui a gente tá falando de sobrancelhas retas, sobrancelhas curtas e sobrancelhas curvas. A reta, ela que transmite força. A curva transmite fragilidade, feminilidade, sensibilidade. A curta transmite uma coisa, como a gente já falou lá no quadro. Eu fico mais na minha, tenho uma certa fragilidade também. Tá bom? Então, se sua cliente precisa transmitir força, a gente já sabe que a reta. E aí, se ela precisa transmitir força e um pouco de movimento, aquela reta com leve inclinação é a perfeita para essa pessoa, né? Então, vamos lá. Que inclusive essa que eu falei que é a reta com leve inclinação é a preferida das brasileiras, tá? Vamos agora aqui, ó, para as arqueadas. As arqueadas, quem não gosta de uma sobrancelha arqueada? Só que nem todo mundo consegue. Quando você faz a sobrancelha arqueada demais, olha aqui pra mim, aqui na tela, ó, arqueada demais. Olha como que eu fico muito malévola, muito maquiavélica. Então, toma muito cuidado. E isso tem uma explicação científica na parte de aspectos das emoções, que eu vou explicar lá na frente no módulo de aspectos das emoções. E vai ser muito importante você entender sobre esse assunto. Porque, ó, a minha arqueada, eu gosto de criar esse olhar de astuta, de ousada, de extravagante, de cheguei chegando. Eu gosto, tá? Não é uma pessoa mais discreta não vai conseguir segurar essa peteca de ter essa sobrancelha. Mas se eu faço assim, ó, eu exagero, aí o que acontece? Eu me torno muito... fica uma coisa que machuca quem tá enxergando. E aí não passa, às vezes, algo muito legal, muito positivo. E tem uma explicação científica. O AU4 é a unidade de ação, que é na parte de micro pequenas expressões, que eu vou explicar pra vocês lá na frente, tá bom? Bom, a sobrancelha longa, como a gente já falou, olha como que seria a sobrancelha longa aqui, né? Que ela é muito grande. Tendência, reflexão, valentia, inteligência, e a inteligência dela é acima da média. Você repare bem, se você olhar lá nos filmes, aquele povo lá, tipo Einstein, aquele povo muito inteligente, eles tinham sobrancelha longa e bagunçada, né? Porque a sobrancelha muito bagunçada, ela mostra conturbação. Olha que interessante. Anote isso é muito importante.
Pega um cliente seu e sempre manda ele pentear a sobrancelha, porque a sobrancelha bagunçada mostra conturbação emocional. Essas pessoas eram muito inteligentes, mas em contrapartida, o emocional dela era tão difícil que eles tinham dificuldade de conviver com as pessoas. Então, quando você quer criar um personagem e esse personagem precisa mostrar muita inteligência, mas ao mesmo tempo focado muito dentro dele e conturbado, o que a gente faz? A gente bagunça, deixa a sobrancelha crescer bem grande, bem grossa, bagunçada mesmo, e ela longa. Transmite uma inteligência acima da média, mas são pessoas que são mais focadas ali dentro delas, nas coisas dela, tá? Então sempre sobrancelha penteadinho por esse motivo, para não mostrar conturbação na emoção da pessoa. Fechado? Beleza? Então, tranquilo. Vamos partir para outra. As caídas. Gente, as caídas. As caídas transmitem um olhar de tristeza, depressão. Então, se você quer transmitir uma sensibilidade mais aflorada, aí ok. Mas se você é uma pessoa já depressiva, se você é uma pessoa que é muito sensível, então se você precisa de um equilíbrio emocional, então a gente precisa dar uma levezinha inclinada nela, uma arqueada nela para trazer energia e força para a pessoa, ou senão ela não aguenta ser uma pessoa alegre. Mas aí você pode pegar e colocar ela para uma energia de estabilidade, que é mais reta. Pris, quando você fala ela não aguenta, o que significa? Significa o seguinte, vamos lá. Muitas pessoas querem cortar o cabelo curtíssimo, né? Acha lindo um cabelo curto, as mulheres. Não consegue cortar. Por quê? Porque não combina com a personalidade dela. Tipo assim, ela não tem estrutura de aguentar. Ela acha lindo, mas quando ela coloca nela, ela não aguenta se olhar no espelho. Ela não veste o cabelo dela. Então, quando a pessoa, ela pode até admirar uma coisa, mas ela precisa vestir, ela precisa aguentar, suportar aquilo. É a mesma coisa quando eu carrego um peso. Aquele peso, tô eu e fulano. O fulano carrega um pesão e é mais forte do que eu. Eu quero carregar o mesmo peso do fulano, mas eu não tenho aquela estrutura física para aguentar aquele peso. Então aquele peso não é para mim. É mais ou menos isso. A gente tem que respeitar até onde a gente aguenta carregar alguma coisa. E a imagem é a mesma coisa. Por isso que às vezes você acha lindo a imagem da pessoa lá da novela, mas você não consegue usar a mesma imagem, porque não é pra você. É um peso que você não aguentaria. Entende? Da mesma forma que quando você encontrar algo que você aguentaria, você, uau, eu consigo aguentar essa energia, eu consigo aguentar essa imagem, e é assim que funciona. A gente vai falar muito mais sobre isso lá na frente, tá bom? Então, ok, vamos passar para a sobrancelha agora, a grossa. A sobrancelha grossa a gente já falou, né? Seria essa daqui, ó. Tá vendo? Eu não gosto muito de colocar isso aqui, não. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui fez sem querer. Que eu até tirei aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar. Isso aqui eu uso mais no Descomplicando Visagismo, só pra mostrar. Mas eu não quero que você se apegue a isso, não. Peraí, é gravado, não quero cortar, porque eu quero que vocês se sintam pertinho de mim. E isso faz parte. Bom, aí o que acontece, ó? Quando é grossa, também é uma energia de força, uma energia, né, de pessoas que suportam algo mais desafiador, tá bom? Pessoas fortes. A fina a gente já falou, né? É a falta de poder de decisão, sensibilidade, timidez e é sensível, como a gente falou lá na aula do quadro. A monocelha, ela é um indicativo também de força, tá? Quanto mais energia e vitalidade teu corpo tem, mais cabelo a gente cresce, mais a pele fica viçosa. Então sempre lembre disso, tá bom? Então a monocelha também passa pessoas aí inteligentes, pessoas fortes, tá bom, gente? Bom, eu espero que vocês tenham aí entendido, né? Qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente, com o nosso suporte, no grupo que seja, mas eu quero que você realmente fique esclarecido em todas essas informações que a gente passa aqui no curso. A gente fechou a etapa agora do abecedário da sobrancelha, porque aqui a gente está destrinchando tema por tema para depois criar as práticas, para depois criar as atividades, ok? Então, o meu conselho para você, que você reveja toda essa aula, todas as aulas, os módulos, depois você vai, assiste tudo, depois você vai lá, assiste de novo, anota e assiste de novo, tira as dúvidas. São 6 meses, então assista de novo, tira dúvidas, dá pra você criar um monte de coisas. E olha que interessante, um monte de produtos pra você vender. E o interessante é que às vezes a gente assiste uma vez, pega uma ideia, depois a gente vai lá, assiste de novo com a outra mente, aprende de novo. Então fique aqui, esse conteúdo está muito rico para você. Você pode criar livros, pode criar e-books, pode criar conteúdo, criar cursos para você ganhar o seu próprio dinheiro. Então eu quero que você reveja várias vezes, aprenda, se tiver alguma dúvida, vai lá, tira dúvida. Mas eu acho que ficou bem esclarecidinho aqui, tá bom? Mas mesmo assim, estou à sua disposição. Vamos para a próxima aula, porque a gente tem muito conteúdo pela frente.
Já assistiu a aula todinha, a aula 2 todinha, já assistiu? Então tá, ó, de parabéns por você ter concluído aí mais essa etapa, essa segunda aula, já sabe, né? Vai lá, printa, marca nos stories, dá aquela lambida na alma da gente pra gente ficar feliz que tá fazendo alguma coisa aí pra abençoar a sua vida, né? E aí, eu aguardo você a próxima aula, sexta-feira, nós temos aí a aula 3. E na aula 3 eu vou trazer algo muito especial para você. Algo especial de várias formas. Lógico que a gente vai dar, né, aquele conteúdo super maravilhoso para você. Lógico que nós vamos dar. Vamos dar o e-book para você na última aula? Vamos dar também. Tudo isso para você ter aí, né, e fazer a diferença na sua vida. E eu vou te dar também o quê? Vou te dar uma oportunidade incrível de você estar mais pertinho de mim e dar um upgrade na sua vida profissional, sim, mas quem convive comigo sabe que eu mexo muito com a vida pessoal. Eu não acredito que são dois segmentos separados. Você precisa estar conectado nesses dois pontos para que tudo na tua vida flua. E quem convive comigo, quem foi minha aluna, sabe o quanto que eu prezo pela sua vida. Porque você, estando bem, você consegue cuidar de todas as outras pessoas. Quem é meu aluno, ainda mais uma maquiador emocional pro, sabe o quanto eu quero que a sua vida seja abençoada. Porque assim você vai me ajudar a espalhar, né? Espalhar esse amor através da estratégia de maquiagem emocional para que a gente possa fazer a diferença na vida de tantas mulheres que tem por aí. Eu tenho essa missão. Meu legado de cuidar de mulheres, e eu quero dividir com você esse legado para que você possa ajudar as mulheres, primeiro você, depois as pessoas por sua volta, tá bom? Até a próxima aula, até lá!